E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PUCcast Mesa Amarela. Eu sou a Laura, host do episódio de hoje, e para a gente pensar um pouco, eu quero dizer que a escrita muitas vezes me salvou. Olá, eu sou a Adriele e co-host dessa mesa. E na mesa de hoje eu sou a pessoa que já escreveu muitos diários e que de vez em quando ainda arrisca alguns textos, umas crônicas, sai alguma coisa. Ainda sai alguma coisa. E para a gente conversar hoje, a gente trouxe duas pessoas muito especiais. Vou começar apresentando o Luiz, que é nosso estudante de Publicidade e Propaganda. Seja bem-vindo, Luiz. Oi, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. E quem mais compõe a mesa com a gente, Adi? Nós temos a alegria de receber a Julie Funk. Ela é escritora, ex-aluna marista, olha que legal, né? Também ex-aluna aqui da casa, da PUC, né? Fez o seu doutorado aqui. Fundadora do da ESC, Escola de Escrita Criativa. E hoje ela está aqui conosco para falar um pouco mais sobre esse jeito de escrever com criatividade, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Adri. Obrigada, Laura. Prazer estar na tua companhia também, Luiz, que acabei de conhecer. E estou bem feliz de estar aqui na PUC, né? Eu não fiz meu doutorado aqui nesta PUC, fiz um doutorado na PUC de Porto Alegre, mas legal. já passei bastante por aqui, por esses corredores, já participei de algumas coisas aqui também, então é muito legal estar aqui, além de ser, claro, ex-aluna marista, a gente tá, né, o marista nunca sai da gente, né? A gente estava comentando, estamos tudo em casa, né? Tá todo mundo em casa. Sua família, em casa, sua sim. mãe. Exatamente, minha mãe foi professora marista, totalmente em casa. Que E legal. falando em criatividade, nós somos muito criativos aqui, então a cada episódio nós inovamos nos objetos de inusitados. apresentação, inusitados, né? Então, assim, nós temos uma brincadeira na qual nós trazemos alguns objetos e vocês são convidados a falar um pouquinho mais de vocês, né? A apresentar um pouquinho das suas principais características para o público a partir desses objetos. E como nós somos muito criativos, nós temos aqui uma chave de boca, esse instrumento aqui na mesa. Temos também um potinho de tinta e um banco. Sim, esse objeto pequenininho é uma réplica, né, de um banco. Então, eu gostaria de convidar vocês a escolherem um desses objetos e, a partir deles, falar um pouquinho mais de vocês. Legal. Posso Luiz, começar? pode começar, vai lá. Bom, eu acho que não tem outro objeto que eu possa escolher a não ser o pote de tinta. Isso me lembra demais a minha infância. Sério? Foi assim, a partir dos meus 6, 7 anos. Muita gente pedia carrinho, essas coisas, né, de criança. E eu queria tinta. Eu queria caixinhas de MDF para que eu ficasse pintando. E eu era Olha assim, só. total. Sinto falta daquela criatividade, confesso. Eu era assim, primos distantes, sabe? Vinham pra ver eu pintando, porque não que ficasse, perfeição, a coisa mais linda do mundo. Era pintura de criança, mas era interessante porque cada caixinha eu colocava um mood diferente, Olha entende? Eu nunca, na época, eu não fazia pra vender, assim, e tal. Mas era uma forma que eu tinha de expor a minha criatividade e sem as regras do colégio, né? Que, né, Tem que pintar dentro da Aham, linha. eu Não. tinha um problema com essa linha. Daí, quando eu tinha essa liberdade pra pintar em casa, eu fazia o que me dava na cabeça. Conseguiu guardar alguma delas? Eu tenho algumas. Ah, que eu tenho familiares que têm algumas também. É assim, quando eu vou na casa e vejo, eu fico, meu Deus do céu. Uma parte da sua Aham, história, eu acho né? que é assim, uma forma de me reconectar, sabe, com aquela pessoa do passado. E daí, enfim, fui crescendo e hoje, quando chegou no momento da minha final da adolescência, começo da vida adulta, que eu vi que eu poderia levar tudo isso para um mercado de trabalho, sabe? Toda essa criatividade. Foi quando eu vi na publicidade uma forma de colocar isso em prática Sua na vida adulta. criatividade para Aham, funcionar. exatamente. Que legal. Daí, por isso que foi tão especial para mim o potinho de tinta. Que legal. Guache, massinha, não tem o que fazer, né? Não. Ele conecta a gente com a infância. É incrível. Que legal. E você, Juliette? Nossa, é difícil, né? Mas eu não vou repetir o do Luiz, porque eu também pegaria o potinho de tinta. Mas eu gosto muito dos 3 objetos porque eles se interrelacionam, assim, né? Eu amo mexer em coisas dentro de casa, reformar móveis,
mudar Olha as só. coisas de lugar. Maravilhoso. Ou, né, enfim, fazia bijuteria quando era criança, adolescente. Então, Aham. usava alicate, não usava uma chave de boca, claro, mas usava alicates, né, cola, etc. Então, isso tem tudo a ver também com o banco, porque, de alguma maneira, né, os móveis fazem parte dessa minha coleção afetiva de coisas dentro de casa que eu gosto de cultivar. Desde os móveis que eu ganhei da minha avó, até móveis que eu garimpei em antiquários, mercado de pulgas, ou na Rua Riachuelo, que foi o primeiro lugar da sede da escola de escrita. Olha, a Rua Então, Riachuelo é muito a Rua Riachuelo é tradicional. bem icônica para quem é de É. Curitiba, né? Então, os móveis enfim, móveis antigos que estão por ali sempre fizeram parte da minha casa e da minha escola, né? E ao mesmo tempo também de um repertório afetivo. Então, Que legal. E por falar nisso, assim, desse repertório afetivo, né? Como que na sua vida, Julia, entra a escrita, né? Entra a literatura? Em que momento você se apaixona por ela? Como que foi esse encontro? eu tenho a sorte e o privilégio de vir de uma família de leitores. E eu sei que isso não é realidade, né? No Brasil profundo, não é realidade necessariamente, inclusive no interior. Eu venho de Cascavel. Cascavel não é uma cidade... Conterrânea. Olha Somos lá. conterrâneas, acabei de descobrir, né? Cascavel não é uma cidade literária em essência, assim, Sim. né? Pelo contrário, é uma cidade bastante do agronegócio, assim, né? Uma outra... É um outro lugar, assim, onde se põe energia. Uma cidade de comerciantes, né? E, de alguma maneira, por ser filha de uma professora de artes, por isso que eu ia escolher o potinho de tinta, né? Por ser filha de uma professora de artes, e o meu pai sempre gostou bastante de ler também, toda a família do meu pai, eu cresci tendo acesso a bibliotecas, tendo acesso a livros, a gibis, a revistas, a jornais, né? Porque a gente tem que lembrar também que a gente não forma nosso repertório de escrita só a partir dos livros, né? As revistas, os jornais e os gibis tem uma importância muito grande, especialmente nos lugares que não tem livrarias, né? E na infância. E na também, né? infância, Super exatamente. lúdico. Exatamente. Então, eu tive acesso a almanaques, né? Almanaque legal. da Turma da Mônica, almanaque Seleções, né? São também, de alguma maneira, pontes de acesso a uma escrita que não é necessariamente a escrita que a gente consome hoje. Mas começou por ali, então eu sempre tive muito acesso. Eu tive tios que amavam ler e que estudavam bastante e que assinavam os gibis da Turma da Mônica pra gente. Assinavam Que legal. revista National Geographic, Terra. Lembram da revista Terra? Aham. Aquela revista bem antiga. Eles amavam viajar, então a gente tinha acesso a muitas revistas da Editora Abril quando a gente era criança. A revista Nosso Amiguinho, que também Olha era só. outra bem antiga, né? Não sei se vocês lembram, se é da época de vocês. Do Luiz, talvez não. Mas, enfim, revista Nosso Amiguinho. Então, eu tive acesso por ali. Foi ali que começou o contato da Julie leitora com um mundo de possibilidades que chegava em casa empacotado num pacote plástico, assim. Turma da Mônica dá um quentinho no coração, um Turma né? da Falou Mônica. Turma da Mônica. E parece que nunca vai envelhecer. Assim, é uma É. coisa muito próxima. Exatamente. E a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas o que, assim, como que foi a jornada da ESC, né? Aham. Da escola de escrita e até essa escrita criativa, onde que ela é perpassada, se toda a escrita é criativa, Aham. como que você acessa isso? E também, talvez, como que você se descobre, né? Falando da ESC, passa da Julie leitora Aham. para aquela pessoa que Pra escritora, ensaia uma né? escrita, né? Aham, Isso, aham. isso também é interessante, porque às vezes a gente se enxerga muito mais leitor do que a possibilidade de criador, né? De escritor. Talvez o fato de ser filha de uma professora de artes tenha me colocado desde criança num lugar que é um lugar de muita cobrança também. Claro que vem uma cobrança junto, mas a gente precisava, como minha mãe é professora, e foi professora, é professora ainda, está prestes a se aposentar, hoje ela é professora do Estado, mas ela foi professora do Marista por muitos anos, e professora de outros colégios particulares também. Mas a gente tinha que ir com ela para a escola e passar o dia na escola até às 6 da tarde, mesmo que a gente estudasse de manhã, fazendo toda a programação extracurricular disponível, né? Então a gente tinha que fazer, se tinha Tinha ginástica... muita atividade. Se tinha ginástica olímpica, eu tinha que fazer ginástica olímpica. Se o meu irmão estava fazendo futebol, eu tinha que aproveitar o tempo que ele estava fazendo futebol e fazer, sei lá, violão. Então, tudo que tinha na escola, né, isso em Cascavel, e depois cheguei a morar no Tocantins, também em Palmas, lá também estudei no Marista. A gente, em outra província, né? Muito marista. Muito marista, Marista né? nessa vida. Exatamente. Também estudei em outras escolas, inclusive públicas e tal, mas um período específico da minha formação foi no Marista e foi muito legal. Então,
a gente tinha acesso a, assim, esse estímulo às artes. Fosse a música, fosse o esporte mesmo, a ginástica rítmica, a ginástica olímpica, né? Que também é bem artística. Nesse sentido, então, eu tinha essa cobrança ou esse estímulo a ser criadora, né? A ser ativa, assim, nesse sentido. E aí, depois, a gente chegou a fazer a escola de música, que era uma escola que era do lado da casa da minha avó. Era onde a minha mãe dava aula de pintura, dava aula de desenho, e aí a permuta era, a gente também podia fazer aula de violão, aula de piano, tudo, aula de flauta. tudo. Então eu fiz piano, fiz flauta, fiz violão. Não sou boa em nenhuma dessas. Você se experimentou. Experimentei, isso aí. meu ouvido até que é legal, mas assim, não sou da área de música. E aí isso também me estimulou a pensar, poxa, mas tem uma escola de música, existem escolas de dança, existem escolas de arte, por que não tem escola de literatura? Vou fazer uma. Então, assim, claro que não quando era criança, né? Isso depois, mas para mim era muito óbvio que pudesse existir um espaço em que a gente ensinasse escrita e não só a partir da perspectiva gramatical, ou da perspectiva de formação para vestibular, formação para concursos, que é bem ferramental, né? Já que a gente tem uma chave de boca aqui na mesa, que é Exato. super ferramental. Eu saí um pouquinho disso, tentei olhar para essa ideia de que criatividade já existia dentro da minha trajetória acadêmica, na letras mesmo. Já levava isso para a sala de aula como professora, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, quando eu tomei a decisão de abrir a escola, tinha um pouco a ver com isso, assim, tinha um pouco a ver com essa criança que tinha visualizado as possibilidades de se ensinar arte de todas as suas formas, tinha sido aluna de todas as artes possíveis, né? Não necessariamente de tudo. não necessariamente boa em todas elas, pelo contrário, inclusive, né? Mas a escrita como uma possibilidade de, por que não a escrita não pode ser também ensinada de maneira lúdica num espaço voltado para isso, né? Num espaço de nicho, assim. E sem cobrança, né? Acho que isso que é bacana. Porque, igual você falou, vestibular, enfim, etc. Concurso. Até pra Fins copywriting, acadêmicos, né? Então, a escrita envolve muita cobrança, assim, no momento que a gente peso, vive. É um assim. peso muito grande. E você trazendo isso de uma forma leve, igual você falou, igual uma aula de dança. É muito lindo isso. Você Isso é foi muito muito perspicaz. Obrigada. Você sabe obrigada. que essa conversa está me lembrando um texto do Rubem Alves, que ele fala da necessidade de nós termos uma caixa de ferramentas e uma caixa de brinquedos. E Maravilhoso. fazer a relação das duas. A gente precisa ter técnica, ter ferramenta, construir coisas assim com uma usabilidade, né? Construir o mundo. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter a nossa caixa de brinquedos ali, essa dimensão lúdica da criatividade, né? Legal. Então, a questão é que às vezes a gente vai ficando só com a caixa de ferramentas, né? Extremamente técnico, E, né? inclusive, nossos objetos aqui estão brincando bastante com isso, né? Eles moldaram nossa conversa. É verdade. Conscientemente já vieram pra mesa, literalmente. Pois é. Intencional. E eram pra ser aleatórios, hein? Eram pra ser Mas aleatórios. foram propositais. E você, Luiz, como é que a Julia trouxe pra gente, como que foi a experiência dela, né, de criatividade, esses acessos? Você comentou um pouco sobre, né, a pintura. Hoje, quais são as formas que você acessa a sua criatividade? A escrita é uma delas, ou você se usa de outros brinquedos dessa caixa? Então, depois dessa fase da pintura e tal, é que assim, eu digo pintura, mas eu fazia muito artesanato. Ela me falou de bijuteria, eu lembro que eu fazia isso também, eu fiz um curso até. Foi meu primeiro curso da vida. Olha que legal. Tiveram que abrir uma turma, assim, especial pra criança, porque era só eu. Literalmente, era só eu. Eu era a única criança do bairro interessada em querer fazer artesanato. Ai, de bijuteria, assim, tal, cachorrinho de pérola, sabe? Daí, enfim, fui crescendo, eu continuei com esse flerte, sabe, com as artes e tal. Era onde eu gostava de me refugiar. Daí cresci mais um pouco, descobri o teatro. O teatro foi incrível na minha vida, eu tive um crescimento muito grande. Mas eu ainda senti que faltava alguma coisinha. Daí eu corri atrás do cinema. Quando eu entrei no cinema, foi assim, surreal. Mas eu sempre gostei de estar nos bastidores, entende? Eu nunca fui aquela pessoa que, vai ter uma peça de teatro, eu quero o papel principal, eu quero... Não, nunca fui assim. Eu preferia mil vezes. Por exemplo, no colégio a gente fez uma peça do teatro. Eu queria ser o diretor.
consegui, me deram um prêmio de melhor diretor do colégio. Foi Olha incrível. só. Foi tudo. Sucesso. Coisa de adolescente, né? Mas ter essa visão do todo, Não, assim, foi tudo. Essa visão do acontecendo. todo. Eu sempre gostei dessa visão do todo, sabe? Talvez se me colocasse pra fazer uma coisa só, eu não seria o melhor. Mas, assim, vendo o todo, eu consigo Essa administrar. articulação. Aham. Daí eu cresci mais um tempo. E eu sempre fui muito uma pessoa que gosta de coisa de beleza, assim, sabe? Maquiagem, cabelo. Gostava muito de moda também. Moda, eu confesso que baixou um pouco o meu... O hype. O meu hype, exatamente. E daí, hoje em dia, a arte que mais me cativa mesmo é a maquiagem. A É? maquiagem, pra mim, é Como surreal. uma expressão mesmo. Como uma expressão. arte. Como uma expressão de arte, isso. Legal. Eu já fiz drag, eu faço até hoje. Mas, tipo, eu já fiz uma coisa Legal. mais ousada, sabe, assim. E, enfim, hoje em dia a maquiagem é a arte que mais me cativa, que eu mais procuro sobre, que eu mais pesquiso, que eu mais treino. E não deixa de ser uma pintura, só que eu mudei de caixa de MDF pro meu rosto, Pro ou pro rosto. rosto das É uma outras pintura pessoas. corporal. Exato. E daí foi esse meu amadurecimento conforme as artes. Com a escrita, eu confesso que, igual a gente estava conversando, quando eu era criança, me cobravam muito a escrita, sabe? Era, assim, uma coisa muito... Técnica. Aham. E eu lembro que, nossa, me veio até agora uma memória, assim, que eu tinha problema de escrever rápido. Eu não gostava de escrever rápido. Eu gostava de ter meu tempo pra escrever a minha letra bonita, porque eu queria uma letra decente. E aí, no colégio, falavam, tipo, ai, escrevam logo que eu tô apagando. Ameaça de apagar o quadro. Era ameaça. Aham. Daí eu falei, daí, sabe, foi criando uma coisa muito ruim. Só que eu sempre gostei de contar história, sabe? Olha, Sempre que gostei de legal. contar história, ouvir história. E então, conforme eu fui crescendo, eu tive que ver isso muito depois, sabe? Mas eu não gostava muito de livro. Eu não gostava muito, assim, de coisas muito quadradas, sabe? Que o pessoal falava, ai, tem que ler, tem que fazer. Mas eu fui uma pessoa, assim, que na época dos blogs, gente, eu acompanhava 15 blogs por dia. Olha, Era absurdo, eu tinha que entrar em todos se pra ler. apropriava bem. E daí, assim, eu fui aprendendo a escrita da internet, sabe? Eu fui uma pessoa que foi... Quando chegou a hora de aprender escrita, eu já tava lá aprendendo na internet. Então, assim, eu tive essa relação, mas foi totalmente diferente do que o convencional, entende? Nossa, Eu fui que legal. pegando gosto por coisas que não... E muita música Por outras também. E como fontes, elas, né? elas Por outras se fontes. mimetizam assim também, né? Elas vão se misturando assim. tudo isso Vão, é muito- incrível, porque... sei lá, eu acho que a minha geração já é muito nativa da internet, Aham, sabe? sim. E daí é muito legal porque foi a primeira vez na história que a gente tava começando a ler coisas de pessoa comum pra pessoa comum. Hoje em dia a gente escuta, porque tem vídeos e tal, aplicativos de vídeo curto, etc., que fazem a gente ouvir, né? Mas na época dos blogs era a mesma coisa, só que era tudo escrito. Ah, é legal essa fala da escrita de uma pessoa comum para uma pessoa comum. Nossa, isso é bem E legal. daí eu queria te perguntar uma coisa, Juliette, porque assim, a gente, às vezes, tem uma ideia de dom, né? De que existem pessoas que nascem com uma habilidade já que é inata, né? Veio assim já. E daí você falando um pouco de toda essa trajetória, o Luiz também trazendo um pouco, assim, sobre toda essa experimentação, tanto por meios artísticos mais convencionais, como a música, o teatro, até para maquiagem, né? Para outras expressões, né? Outros formatos de expressão. A nossa pergunta é: escrita é para todo mundo? Eu sabia que essa pergunta ia aparecer. Um clássico, 10 né? a cada 10 vezes. Sempre aparece. Eu vou começar falando de um outro ponto. Talvez eu seja um pouco professora aqui, um pouco didática. Mas acho bem importante tocar num ponto que é o que é escrita criativa, antes de responder essa pergunta, né? Porque o que é escrita criativa? Se eu falasse para vocês que eu tinha feito o curso Bem, eu falei que eu fiz o doutorado em escrita criativa, né? Foi esse doutorado que eu fiz. Ok, mas se eu falasse que é um doutorado em escrita, talvez vocês associassem ele a um doutorado mais sisudo, mais sério, né? Mas o fato de ser um doutorado em escrita criativa, ou que vocês vão fazer um curso de escrita criativa, talvez torne imediatamente algo mais lúdico, Mais né? leve. Mais leve. Não necessariamente, né? Mas a impressão que se dá, a inferência que a gente faz é essa, né? E eu brinco que o objetivo, né? Eu dei o nome de ESC, Escola de Escrita, sem o criativa, justamente porque a ideia é que a escrita se torne criativa
automaticamente, que a gente não precise Uhum. mais colocar Dá esse esse adjetivo, sobrenome. dar Uhum. esse sobrenome ali do lado. Porque quando a gente fala que vai fazer um curso de violão, a gente não fala que a gente vai fazer um curso de violão criativo. É. A gente não fala que a gente vai fazer um curso de artes criativas, ou de música criativa, ou teatro criativo, cinema Uhum. criativo, né? Por que que escrita ainda precisa ter A gente precisa um fazer nome? as pazes. É como se exatamente. existisse uma diferenciação entre escrita criativa e escrita burocrática, ou a escrita acadêmica e a escrita criativa. E não, a escrita criativa, né, com todas as aspas ali, ela pode permear toda a escrita, seja Uhum. publicitária, seja acadêmica, seja jurídica, seja, né, e assim por diante. Então, quando você me pergunta, Adri, se existe dom, né, se eu acreditasse em dom, eu não tinha montado uma escola, né? Assim como eu não acho que eu tenho dom e por isso eu posso ensinar. Porque eu também não acredito nem no dom do ensino. Assim como eu não Uhum. acredito no dom do cuidado, que é associado sempre às mulheres, né? Por exemplo, Sim. uma enfermeira, ela tem o dom do cuidado. Não, ela estudou para isso, deve ser bem remunerada, inclusive, para isso, né? Ela se preparou. Ela se né? preparou para isso, né? É claro que a gente não pode desconsiderar que algumas crianças têm não vou falar em habilidade nata, mas uma tendência a algumas preferências, assim, né? Por exemplo, então o meu irmão adorava esportes, eu não gostava, né? Ok, éramos Tá no duas lugar de crianças, interesse fomos criados também, pelo né? mesmo pai, pela mesma mãe, mas nós tivemos tendências diferentes ali naquele momento, né? A minha irmã gostava mais de argumentar, ela talvez tivesse ido para o nem foi o caso, mas ela talvez tivesse ido para o direito. Eu não iria, talvez, para o direito. Então, esses caminhos que vão se desenhando ao longo da vida, eles não são necessariamente um dom. E eu acho que é bem importante, talvez eu me delongue aqui, né? Mas acho bem importante colocar que o dom, ele tem sido usado ao longo da história como uma tentativa de reserva de mercado. Então, só aqueles que são que têm essa habilidade nata que são autorizados a estarem ali e serem escritores, coincidentemente todos brancos, da alta classe, né? Em geral homens, em geral cis, em geral heterossexuais, né? Enfim, toda essa quantidade de camadas ali que vão dando camadas de autoridade mesmo para essas pessoas. E aí, eu não sei como foi esse processo. Esse livro saiu no momento em que eu estava inspirado, né? Que esse discurso, ele se propagou por muito tempo. É muito recente, posso dizer com tranquilidade, que tem uns 10 anos que as pessoas tendem a explicar um pouco mais do seu processo sem associar ele a algo divino ou algo que veio dos céus, assim, sabe? Então, isso, eu já começo por aí. Não existe dom. O discurso associado a dom tem que ser muito cuidadoso, assim, porque senão a gente vai estar colocando uma responsabilidade muito grande, terceirizando essa responsabilidade também, né? Sim. Colocando, veio de cima, veio de Deus, veio de, né? Veio Nasceu do pai, assim. veio do pai, veio da mãe, veio do tio. Não. Né? A gente pode treinar qualquer coisa. Eu fui fazer teatro depois de adulta. O Luiz falou do teatro. Fui fazer teatro depois de adulta. Eu comecei a fazer eu sempre fui uma criança muito tímida, uma adulta ainda tímida também. E durante um pouquinho antes da pandemia, eu me matriculei na minha primeira aula de teatro. Fiz um mês ali presencial e logo veio a pandemia. Então, infelizmente, não pude dar sequência. Eu tenho essa vontade. Uma hora. Não, Desejo o teatro ajuda muito a se soltar. Muito. E é uma coisa muito legal, porque o teatro, ele faz isso. E essa coisa do artista, do teatro, né? Você olha, mas é dom, porque a criança... Não, é tudo treinável, né? Então, você vai para uma aula de teatro, seja adulto, seja criança, e você vai aprender Até a timidez, cara. Você pode ter Você ainda vai ter, sabe? Na convivência social vai Não, ser... você ainda vai ter, ela vai estar ali. Só que com o teatro você consegue moldar ela, entende? Você deixa de ser o passivo dessa relação, sabe? Você passa a ser o ativo da sua timidez. história. Da sua timidez, você controla ela. Legal. Eu tenho um carinho muito especial pelo teatro, até o meu tema de pesquisa, assim, né? Estudo performance. E o que mais eu admiro esse lugar de experimentação, né? Porque eu acho que o teatro, ele aglutina linguagens artísticas diferentes, né? E daí ele te coloca num lugar muito de experimentação e uma experimentação muito
corpo, né? Nos Uhum. puxa pro corpo, Uhum. né? Uhum. Então, eu gostei muito de quando você narrava a tua trajetória, Uhum. porque deixava muito forte essa experiência da experimentação, Aham. Sim. que eu acho que é o que mais, assim, nos coloca presente, nos abre caminhos, nos Uhum. possibilita, né? Isso. A olhar o Nos mundo e a se autoriza, assim, enxergar, né? né? Uhum. Porque quando você coloca essa questão, assim, de que essa ideia de dom parece que coloca o filtro, né? De quem Uhum. pode, quem não Aham, pode. é É verdade. isso, você não pode nem experimentar. O que você faz não é Aham. válido, né? Uhum. Então, isso é bem, de fato, assim, de uma estrutura da sociedade que a gente não quer mais reproduzir, né? Que a Exato. gente quer Tem- experimentar outras coisas, E né? tem uma vez eu escutei assim uma fala assim, eu achei interessante que quando a gente fala dessa coisa do dom, a gente é como se a gente eliminasse todo o esforço que às vezes aquela pessoa passou horas estudando e se dedicando e errando e aí acertando e melhorando pra dizer, é dom, assim, né? Então a gente tipo consome com metade da história da pessoa porque é um dom. Uhum. Acho que isso é bem arriscado mesmo. Né? E eu acho que você também coloca tudo na conta do intuitivo, Uhum. né? E estamos dentro de uma universidade, né, gente? Sim. Então, se eu coloco tudo na conta do intuitivo, pra que ter universidade? Sim. Se Pra que ter você, ensino formal? Não precisa de você já nada, nasceu então. Se você com- foi sorteado, foi. Se É, não foi, não foi. se não foi, não foi. Exatamente. Então, deixemos os escolhidos, né? Fazerem arte. É. Não, né? Já tá bem chato, né? Essa arte já foi cansando também ao longo do tempo, né? Tem outros espaços muito interessantes que não estão sendo ocupados, porque talvez as pessoas que achassem que tivessem um dom não achassem esses espaços tão interessantes assim. E são espaços que são os espaços periféricos, os Uhum. espaços menos valorizados, os espaços com menor poder aquisitivo e os espaços do interior, por exemplo, o fato, né, Uhum. de sermos do interior aqui, infelizmente eu não poderia ter montado a escola, apesar da escola ter nascido em Cascavel, o projeto ter nascido lá, eu não poderia ter montado a escola lá por talvez talvez não tivesse prosperado lá, se tivesse ficado realmente em Cascavel, por ser uma cidade que não vive tanto a cultura. Curitiba foi mais propícia, de fato, para que ela tivesse. Hoje a escola já está indo para o seu 9º ano de existência aqui. Legal. Né? Então, tem isso. Não é um espaço que foi ocupado. Hoje a internet já ajuda a gente a dirimir um pouquinho Demais. essas fronteiras. Sim. Mas, de fato, é um trabalho que precisa ser ativo para a gente se colocar como agente de criação, independentemente do espaço em que a gente está. Né? E aí eu queria perguntar uma coisa, como que é esse processo? Assim, quais são as ferramentas? Eu dando um exemplo que talvez esteja restringindo um pouco a experiência da escrita criativa, mas só para elucidar o que eu quero dizer. Por exemplo, se eu vou construir uma história, uma narrativa, por onde que eu começo? Eu começo por pensar personagens, eu começo por imaginar um ambiente. Essas histórias que a gente vê com várias camadas, assim, eu sempre fico imaginando, ou com um universo muito diferente do nosso, assim, tipo, Harry Potter, essas trilogias, assim, eu fico pensando, gente, é um universo tão diferente. Onde que essa pessoa bebeu? Como que ela construiu isso? Game of Thrones, que agora Sim. tem a segunda série, né? Eu pensando, onde que a pessoa bebeu, assim? Quais foram as fontes para ela construir esse universo? E daí eu tenho a impressão, como leitora, como quem consome, né, essa produção, que existe a construção do personagem, as micronarrativas e a construção daquele universo. Eu sempre fico muito curiosa, assim, como que é a construção desse repertório de criatividade, né? Nossa, essa pergunta vale R$1 milhão e ela demora uns 2 anos para eu te responder. Mas eu vou tentar, né, resumir aqui. Vou voltar para aquilo que eu falei da definição de escrita criativa, que eu acabei não fazendo, né? Não existe uma definição, mas eu gosto sempre de desenhar uma espécie de matriz para os alunos, assim, que a gente tem a escrita composta por repertório, por 3 eixos, né? Repertório, técnica e marca autoral. Então, todo mundo tem um repertório que foi construído ao longo da vida. Esse repertório ele pode ser um repertório só afetivo, né? Pode não ter nada em relação à escrita, pode ser um dentista que ama ler e ele foi construindo esse repertório afetivo. A gente que de repente foi para uma área de humanas ou pensou um pouco mais da escrita, a gente foi construindo também um repertório técnico ao longo da vida, né? Lendo textos sobre escrita, lendo os textos de escritores já consagrados que vieram para a sala de aula. Não é porque são consagrados e vieram para a
sala de aula que são bons necessariamente, mas eles estiveram ali formando um cânone, né, dito como aquele cânone que a gente deve referenciar. Aí isso, beleza, faz parte desse repertório. Então, eu vou entender que eu tenho repertório afetivo e tenho repertório técnico ali, né? Repertório talvez mais burocrático, às vezes, né, uma pessoa do direito tem até um repertório bem burocrático, vai escrever uma redação comercial, uma redação, um texto, né, uma petição ou um texto mais jurídico, ele é super burocrático, né, e ela vai tentar soltar um pouquinho mais a mão, talvez ela não tenha esse repertório para isso. Mas ok, vamos tentar olhar para esse repertório como esse amálgama desses repertórios todos, né, que a gente pode acumular ao longo da vida. Fora viagens, exposições às quais a gente vai, músicas que a gente ouve, shows aos quais a gente vai, performances que a gente assiste e assim por diante. Séries, entendi, férias. Mas férias também, né? Minhas férias, fazer a redação das minhas férias. As viagens, né, que a gente fez, né? Tá aí. Então tá tudo aí. As histórias de vida que a gente carrega mesmo, né? E aí a gente vai pra técnica. Quando a gente vai pra técnica, eu vou entender aqui que a gente tem uma composição que tem 3 elementos. O que seria a técnica da narração de histórias? Ela é um desses elementos, né? E eu já volto para ela. Depois a gente vai para a técnica que é a parte gramatical. Se eu quero escrever em língua portuguesa, talvez eu tenha mais facilidade, porque eu conheço um pouco da gramática. Isso vai fazer talvez com que o meu texto fique formatadinho, ele tá certo, ele tá bem escrito e tal, mas ele não necessariamente é um texto que conta uma história de um jeito sedutor, de um jeito legal. Então eu também preciso entender que a gramática, ela não ajuda a gente a ser necessariamente um bom escritor. Se eu tiver um bom revisor e um bom editor, eu já tô bem. Né? Mas eu não... E também dá o tom, né? Se eu quero uma coisa mais, com palavras mais rebuscadas. Exatamente. E eu posso brincar com isso também, né? Eu posso fazer disso, o meu texto pode ser performativo, né? Exatamente. E eu posso fazer disso como o Luiz falava, né? Sobre essa questão do uso da linguagem no mercado publicitário. Exatamente. Não, gente, igual falamos aqui da Turma da Mônica, pra que melhor coisa fora da gramática? E isso faz parte da constituição desse personagem, né? Sim. E aí o terceiro elemento da técnica seria um elemento que eu chamo de procedimento textual. Então, o procedimento do texto, se ele vai ser repetitivo intencionalmente, se ele vai ter omissão de dados ali, identificadores intencionalmente, se ele vai ser um texto poético, mesmo dentro de uma estrutura de prosa, isso também faz parte desse procedimento textual, né? Não é só técnica narrativa, a gente está falando já de uma questão discursiva, né? E aí a gente vai para o terceiro eixo, que é a marca autoral. Então, o que é a marca autoral? A marca autoral é uma espécie de composição de tudo isso, né? Que faz com que eu reconheça esse texto como um texto da Laura, da Adri, do Luiz, né? Então, eu leio esse texto, mesmo sem identificação, eu consigo visualizar quem pode ter escrito esse texto. E isso é o que os autores perseguem ao longo de toda uma vida, né? Construir um projeto literário que tem uma marca autoral tão conhecida, né, que isso os torne quase uma etiqueta, assim, né? Então isso aqui, pro bem e pro mal, né? Por exemplo, Paulo Coelho. Gostam de falar tão mal do Paulo Coelho, mas ele já foi traduzido, né, para milhares de idiomas, inclusive fora do eixo, né? E já foi, assim, já é uma etiqueta. Né? Isso aqui, pro bem e pro mal, isso aqui é Paulo Coelho. Né? Então, gostando ou não, e eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui, a gente tem histórias que fizeram sucesso e tiveram ressonância, né? Chegaram a outras pessoas. Então, acho que respondendo um pouco disso, assim, né? Como é que se dá esse processo para criar uma história? Eu acho que eu começaria dizendo para quem está começando, né? E aí volto para a técnica narrativa daqui a pouco, a gente olhar para essa matriz e identificar onde é que está meu calo. O meu calo, ele está no procedimento de texto. Eu não sou tão bom assim na parte textual. Então, eu preciso entender melhor. Eu posso fazer isso até de maneira autodidata. Ler um autor, ler um texto 2, 3 vezes, o mesmo texto. Eu gosto muito do Cortázar, por exemplo. Ele tem um conto que é genial, que se chama As Babas do Diabo. Né? Já fica aqui de recomendação. Vou lá, eu vou ler 2, 3, 4 vezes esse conto para ver o que ele faz ali dentro que é genial, que deixa esse texto impecável, né? Ele consegue fazer uma coisa muito legal, que é um escritor e um tradutor, né? Na verdade, é um personagem que é escritor, que é fotógrafo e tradutor. E aí ele conta, em alguns momentos ele é mais tradutor, em outros ele é mais fotógrafo. Mas em algum momento ele fala, fui e fomos, junto. Porque ele está dizendo que ele foi, naquele momento, como fotógrafo e como tradutor. Mas é um personagem só.
Então, ele está subvertendo a linguagem para transformar a escrita, imaginando que o palco dessa palavra, né, é a página em branco, é ali que ela vai performar, né? Então, depois eu posso voltar para a técnica narrativa, mas aí a gente já tem um primeiro ponto aí, né, que é essa matriz. Os gaps. Exatamente, entender quais são as lacunas e aí a partir disso, e quais são as potencialidades também. Eu tenho, por exemplo, um repertório muito bom e eu vou usar esse repertório, então, para começar a escrever. Ou eu tenho facilidade com vocabulário, eu tenho vocabulário vasto. Então, eu vou empregar todo esse vocabulário para poder construir essa história. E assim por diante. Você falava da questão autoral e num mundo de tantas vozes, né? Eu acho que a internet traz isso. Muitas vozes. É uma coisa que eu me pergunto muito sobre a autoria, né? E enquanto você falava essa questão do reconhecimento do texto da pessoa, eu lembrava que Merleau-Ponty, que é um filósofo que a gente estuda aqui na PUC, tem uma linha de pesquisa que trabalha com ele comenta que a linguagem, a palavra, ela entrega a pessoa por inteiro, né? Então, você reconhece ali tudo, inclusive a corporeidade, que a gente acha que está num lugar abstrato, né? Que é uma outra coisa, que é um pensamento, não, mas entrega a pessoa por inteiro, ela evoca a pessoa por inteiro, né? Então, é uma experiência muito, um tanto quanto subjetiva, mas ao mesmo tempo física real, de encontro, né, de reconhecimento. Até o Luiz falava antes da letra, né, que também passa um pouquinho por essa relação de forma, né, de marca, né. O jeito de cada um escrever. Eu acho isso muito individual, né? Sim. Tanto assim, igual você falou, a letra e a forma de fala. Eu acho que o Cebolinha é tão incrível porque a gente consegue reconhecer ele aonde for. Pode ser num anúncio. Gente, desculpa, eu penso em anúncio. Mas pode ser em algo totalmente fora do contexto. A gente vai saber do que tá falando devido ao nosso repertório de conhecer ele na infância e tal. Todo um imaginário que se acessa, né? É incrível. Luiz, você que vem do mundo da publicidade e que ao mesmo tempo está aí nessa vasta luta de se formar. Acadêmica. Que nunca Conta acaba. pra gente, assim, você acha que a universidade, ela é um espaço que potencializa essa dimensão criativa da escrita, do exercício da escrita, ou em alguns momentos ela nos traz, assim, algum condicionamento, nos desafia, assim, nos puxa mais para a caixa de ferramentas? Como que você percebe isso? Bom, então vamos lá. Eu acredito que, assim, toda fase de vestibular é totalmente caixa de ferramenta. Entende? Até você colocar o seu pezinho aqui dentro, como aluno PUC-PR, é totalmente caixa de ferramenta. Entrou aqui, daí você tem direito de brincar, sabe? Errar. Eu acho que é o melhor lugar do mundo pra errar aqui dentro da universidade. Que legal. Entende? E eu gosto que a PUC incentiva isso, sabe? Não de cometer o mesmo erro várias vezes, porque isso não justifica daí. Agora, você errar e depois acertar e fazer melhor é muito gratificante quando chega um professor e fala: tá vendo? Agora você conseguiu. Aquilo que você errava lá atrás já não... avanço, assim. não faz mais sentido pra você agora. Você já ultrapassou essa fase, já passou de nível. E, enfim, todo esse processo pra mim foi muito gratificante. Eu falo pra todo mundo, eu tinha problemas com escritas, assim, seriamente. E eu coloquei numa caixa que não era pra mim, eu não tinha o dom, eu não acreditava que era pra mim. E depois de um tempo eu fui entendendo que aquela escrita lá atrás que me traumatizou, assim, entre aspas, não faz mais sentido aqui dentro da faculdade. Eu acho que eu não falei isso pra vocês, mas já entreguei TCC. Então já Ufa! já foi. Mas assim, o TCC é uma parte que puxa bastante pra caixa de ferramenta. E daí, assim, novamente, só que, claro, agora a gente tem uma cabeça adulta, é diferente, é outro processo. Mas ela puxa a gente bastante pra caixa de ferramenta. E isso que meu curso, ele ainda libera muita coisa, sabe? Que talvez outros cursos mais encaixotados não liberassem tão bem. Sim. Mas é assim, uma parte que pra mim foi puxado a BNT. Gente do céu, quando falava BNT, me arrepiava inteirinha assim. Essa sigla aterroriza todo mundo. Aterroriza todo mundo, né? Eu acho que não tem mais caixa, mais formalidade que isso, né?
E, enfim, nesse momento eu senti que deu uma boa puxada, sabe? Assim, de novo, eu estava lá nas nuvens, podendo criar, daí eu tive que descer um pouquinho, criar dentro da caixa, né? Dentro dessa norma. Mas foi assim, processos, importante que passa, sabe? Mas eu tinha bem essa crença de que a ABNT era um dom. Tinha gente que tinha facilidade, tinha gente que não tinha. Mas foi assim, passou e tudo bem. Eu acho que é legal, assim, a gente falou isso no começo, né? Quando a Julia falava sobre não necessariamente ter esse sobrenome, né? De criativa, né? Ser só a escrita. E o Luiz conta pra nós o processo de fazer as pazes com essa escrita. E eu acho que no caminho profissional, assim, que você fez, e principalmente nas histórias que você escuta e na sua vida também. Julie, a escrita, ela é terapêutica? Ela tem esse dom de cuidar de um cantinho, nossa, assim, muito particular? Eu tenho muito cuidado ao falar isso, né? Porque eu não sou da área de psicologia. Então, acho que começa por aí. Até durante uma semana da qual eu participei aqui há 1 ano, 2 anos, eu acho, o Diogo, que é um colega de vocês, me entrevistou, que é psicólogo. Né? E a gente entrou nesse assunto exatamente. Deve estar em algum lugar aí, né? Sim, foi no Festival de Inverno. Das mídias da PUC. Dei uma procurada depois. Mas em algum momento a gente falou sobre isso. Eu tomo muito cuidado, assim, não abrir esse espaço em sala de aula. Porque eu acho que nas minhas aulas, né? A escola, a gente tem cursos de curta duração, né? São cursos livres, workshops de um fim de semana ou uma semana de duração, de 2, 3 meses, 6 meses e 1 ano, né? E tem alunos que estão lá comigo, vão emendando oficinas, não só comigo como professora, né? Mas com outros professores também. E ao longo desse período, a gente trata ali aquele momento. Agora venho aqui para também falar como prof, né? Para o Luiz, que é aluno. Não sou sua prof, mas, né? Tô aqui. A gente trata esse momento do encaixotamento, que também existe lá, porque quando eu falo para o aluno, olha, a gente vai escrever um conto, vai escrever um romance, vai escrever uma novela, um poema, né? A gente também está num lugar de encaixotamento dentro de um gênero textual. Não é um TCC, que tem essa camada extra da BNT, que é um pouco amedrontadora, né? Mas ele ajuda no processo de, olha, você não vai chegar aqui e escrever um desabafo. Porque eu não tenho, professora, e nenhum outro professor lá que não seja psicólogo, não tem ferramentas, né, para fazer esse acolhimento em sala de aula, num espaço público, porque não estamos trabalhando com a terapia de grupo. A gente está num espaço aqui em que não acreditamos que exista dom, a gente está num espaço aqui em que a gente ensina, sim, escrita. Eu não tenho pudor nenhum em falar que eu ensino escrita. Eu não preciso ser uma escritora consagrada, porque a gente sabe que outras coisas consagram o escritor. Né? Não necessariamente a qualidade literária dele também, né? Então, eu não preciso ser uma escritora consagrada para eu poder ensinar escrita e para eu dizer que aqui estamos num espaço que não ele pode, por consequência, acolher. E eu vou fazer isso como professora, como seria da minha formação de professora, didática, né? Ele pode, por consequência, gerar insights que essa pessoa pode levar para a terapia e a partir dali elaborar, pode tocar em lugares delicados e tal, mas eu não faço isso de maneira proposital. Eu não vou jamais fazer um grupo, vamos escrever sobre o luto, e daí de repente colocar todo mundo para escrever as suas dores ali, porque essa não é a minha função como professora de escrita. Então, eu tomo muito cuidado em falar de escrita terapêutica e acho que mais pessoas deveriam tomar mais cuidado, porque senão a gente começa a tocar numa ferida que pode levar a abrir coisas que a gente não tem capacidade de fechar naquele contexto. Então, eu acho que pode ser um escape, assim, pra pessoa que tá passando por um momento, mas também é um escape como seria um exercício físico, sabe? Coisas assim, atividades até artísticas, uma aula de dança, entende? Exatamente. Mas não acredito que seja tratado como, enfim... ferramenta única, assim. E uma coisa por exemplo, você tá na sua casa e aí você decide que você vai escrever como um escape. Você vai fazer isso. Mas eu não posso trazer isso para a sala de aula e fazer com que os alunos simplesmente abram ali as suas dores, os seus lutos, porque a gente não sabe também. Uma coisa no espaço voltado para a terapia, em que existe
existem 2 pessoas que fizeram um pacto terapêutico e estão ali em tratamento, né? Existe uma transferência ali, existe um espaço propício para isso. De repente, eu abro esse espaço de luto, ou de dores, ou de traumas, ou de abusos, dentro de um espaço de sala de aula, com várias pessoas ali. Cria uma exposição. Cria uma exposição desnecessária, com a qual talvez você até possa saber lidar como professor, mas os colegas talvez não saibam. Sim. Aquela pessoa talvez Aquela não pessoa saiba. talvez não saiba. Então, assim, eu tomo muito cuidado com isso. A gente não usa jamais a ideia de escrita terapêutica, assim. No máximo, a gente vai lá, fala sobre isso, tentando desconstruir esse tópico, assim, porque a minha área é escrita criativa, né? E a escrita terapêutica, ela É um outro lugar. é um outro lugar com o qual você deve tomar bastante cuidado. Porque às vezes também a pessoa vai acessar aquilo pela primeira vez, naquele lugar, assim, né? O que Exatamente. ela faz com aquilo. E eu falo isso muito para os alunos, assim, eles chegam, eu tenho uma história, que é a minha história de vida, a história da minha mãe, a história do meu pai, a história do... ou passei por um grande momento traumático de luto, ou de separação, ou de mudança de cidade, ou de... assim, abandono de um vício, né? Acontece muito também. Então estou escrevendo para tentar me desfazer de um vício que eu tinha, né? Às vezes ex-alcoólatras, dependentes químicos e tal. Mesmo nesse lugar, quando a pessoa vai escrever, eu tomo o maior cuidado do mundo de ou saber se essa pessoa está tendo acompanhamento terapêutico, porque eu não vou fazer esse acompanhamento, ou se ela está se distanciando o suficiente para que esse livro não seja só sobre a história dela. Se é Que ela tenha condições que ela de tenha falar condições sobre, de falar sobre isso, e que ela tenha condições de, eu odeio essa palavra, mas de revisitar isso com o cuidado que isso merece. Porque senão eu vou ser irresponsável, Sim. né? E essa irresponsabilidade, o meu canudo não me dá, né? Pelo contrário, eu sou formada em letras, eu não tenho formação em psicologia, a letras não tem essa disciplina, talvez tenha em uma outra faculdade, eu não tive, eu tive lá psicologia do ensino, no máximo, né? E é isso. Então, mestrado não me dá isso, doutorado não me dá isso, anos de sala de aula não me dão isso, então eu preciso tomar bastante cuidado com esse ponto, assim, né? Então, eu sei que é um pouco frustrante, mas é isso, eu Não, na afasto verdade- totalmente. Na verdade, é admirável a muito clareza com que você responsável. trata isso e também a humildade. Uhum. A humildade, né? Em entender que nesse momento isso não é esse o espaço, não é esse momento, e eu não preciso absorver tudo, porque acho que é um pouco a formação docente, né, no Brasil lida Coloca com muitos nesse lugar. desafios, né? Claro. Que Hercúleo, passa- assim, né? E daí, professor às tem que vezes, dar a conta. tendência é a gente ir assumindo várias questões que não é desse espaço, né? Então, acho muito admirável, na verdade, Obrigada. essa clareza, essa humildade de estabelecer os limites, né? Do espaço. E uma maturidade muito grande também. Eu acho que tem um pouco a ver também com o fato de ser filha de professora, né? Eu também vi a minha mãe absorver questões que não eram dela, porque, enfim, quando você dá aula no ensino fundamental, no vêm, ensino né? médio, as coisas acontecem, né? Já dei aula no ensino fundamental, já dei aula para Jardim 1, porque a letras a gente não sou formada em pedagogia, né? Sou formada em letras. Então, a letras a gente pode dar aula de inglês, fiz dupla licenciatura no ensino fundamental 1. Não sei se é assim que se chama ainda. É isso? Tá. Então, eu dei aula no ensino fundamental 1 para alunos do Jardim, na época, né? Que era 4 anos, 5 anos, 6 anos, pequenininhos, assim. Era bem engraçado, porque eles não entendiam que o meu nome, eles só me viam uma vez por semana, eu era prof de inglês, né? Então, eles não entendiam que o meu nome era Juliet. Eles achavam que o meu nome era Tite. Porque eu era teacher, né? Então, assim, eles me chamavam de Pof, porque eles não sabiam falar o R. Então, eu era Pof Tite. Então, eu era Pof Tite. Então, a Pof Tite tá chegando. E daí, enfim. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, assim. Mercado. Exatamente. Então, era isso, assim. Por falar em mercado, uma coisa que a gente fazia que era muito legal, com metodologias ativas. Eu dei aula num colégio muito legal, em Cascavel.
E eles me davam total liberdade para isso. Então, eu levava eles para o mercado, levava eles para um supermercado que era pertinho ali, dava uma lista de pedidos. Eu lembro que tinha um programa no SBT que fazia isso, que era tipo uma gincana de pegar a maior quantidade de ingredientes possíveis, colocar no carrinho e sair correndo. Meu sonho. Eu fiz isso com os meus alunos, eu fazia isso com os meus alunos de inglês do Ensino Fundamental 1. E levava eles com uma listinha de supermercado. E o supermercado lá de Cascavel, que era maravilhoso e acolhia a gente, deixava a gente fazer isso. Colocar eles. Deixava vocês fazerem essa Deixava bagunça. a gente fazer essa bagunça no supermercado. Dava uma listinha pra eles, assim, eles saíam correndo e eles tinham que chegar com os ingredientes todos no final, no caixa, assim, no carrinho, e se penduravam no carrinho e tal. Puff Teacher era Era mais era legal. um Puff Teacher. Então, assim, até no inglês, às vezes a gente faz umas coisas tipo isso. Que legal. Bom, a gente então tocou nesse lugar do desafio, muitas vezes, né, de ser professor e de também receber algumas coisas que talvez naquele momento não sejam mais apropriado e tudo mais. E falando um pouco do mercado, assim, né, da questão da ESC, como que ela... você né, contou para nós como é que ela foi nascendo e tal. Tem um outro projeto que é da escrita jurídica criativa, né? Como que nasceu essa ideia? Porque também é um lugar de mais sisudo um pouquinho, assim, né? Mais sério e tal. E bastante... talvez eu me expresse mal, mas ele é muito mental no sentido, assim, de, né? Com as suas regras e tal. Como que a criatividade navega nesse lugar? Eu fiquei curiosa, assim, no sentido de o que é esse jurídico criativo, assim? É os textos? É o contrato? O contrato né? fica mais Trabalha fácil com de ler? Uma poesia? Como que fica, assim? Vamos lá, eu vou voltar um pouquinho só na história da ESC, né? E aí eu coloco a escrita jurídica criativa nesse contexto, porque a escola, ela nasceu na sala da minha casa. A Fran, que tá aqui como minha assessora hoje, inclusive foi minha aluna nesse contexto. Há 12 anos, mais ou menos. Eu tirei a porta da cozinha, comprei 2 cavaletes, coloquei a porta em cima dos 2 cavaletes. Tinha um sofá, eu morava sozinha. Já começou a criatividade? Começou ali, né? E voltamos pro banco. Tinha um flip chart e um projetor e era isso. Às vezes eu usava até a TV, né, como projetor na época e depois, enfim, consegui comprar um projetor. Então começou ali naquele contexto de alguns jornalistas da cidade tinham uma certa dificuldade na hora, tanto na técnica narrativa de contação de histórias, quanto na gramática. E aí eu acabei juntando um grupo de jornalistas lá de Cascavel, que eram da TV e do rádio, e tinham muita dificuldade com a escrita. E aí isso começou a se ampliar, mais pessoas me procuraram, de repente eu fui montando mais turmas que não eram só para pessoas de jornalismo, muitos advogados me procuravam. Então, ao longo de toda essa trajetória, eu fui montando cursos de aperfeiçoamento linguístico, aperfeiçoamento textual, gramática para jornalistas, gramática para publicitários. Fui fazendo nichos, assim, e sempre tinham advogados que me procuravam também, olha, também tô com uma certa dificuldade aqui. Tenho fôlego para escrever uma petição, tenho fôlego para escrever, né, para dar conta de um processo, mas tenho algumas dúvidas gramaticais. Então, eu sempre brinco, né, que tem a cota na sala de advogados, assim, né? Todo mundo começa a apresentar várias pessoas da área de criatividade, né, do jornalismo, da publicidade, da própria letras, um advogado. Então, assim, sempre tem. E daí, nesse processo, ao longo de todos esses anos, depois eu vim para Curitiba, abri o espaço num coworking. Em 4 meses o coworking ficou pequeno, precisei alugar um espaço físico, que foi esse espaço da Riachuelo. Várias pessoas que me conhecem me conheceram ali no espaço da Riachuelo, que era um predinho, e a gente tinha aula em todos os andares do prédio. E aí depois ele foi indo para outros espaços em Curitiba e a gente acabou de reinaugurar o espaço que é na Praça Osório, né? Quem quiser agora pode ir para o espaço físico de novo. Que legal. E aí, nesse período, um pouquinho antes da pandemia, eu conheci a Marion Bá, que é professora, ela é doutora em advocacia criminal, em direito criminal, e ela também é da área do direito, mas ela é da área do direito, mas ela também escreve, ela também é escritora, e a gente se conheceu numa banca na Federal, fomos banca de um contexto em que a gente tinha que falar sobre a linguagem, era direito e literatura, e a gente tinha que falar sobre a linguagem, a gente tinha que avaliar a linguagem de textos mais ensaísticos e menos acadêmicos. E aí a gente super se apaixonou, assim, na banca, ficamos super amigas, começamos a desenhar alguns projetos juntas, e ela foi logo para a escola também, foi minha aluna,
E aí a gente, ela já fazia isso dentro do direito, né, de trabalhar com uma linguagem um pouco mais acessível, com esse desencastelamento do direito, ela sempre fala sobre Tirar o isso, né? juridiquês. Tirar o juridiquês, né, falar de uma maneira acessível. E eu já trabalhava com muitos advogados que vinham para a escola, tanto para desenvolver a parte literária, quanto para melhorar a sua capacidade de escrita dentro do ambiente jurídico. Então, a gente achou que fazia sentido juntar as duas coisas. A gente montou um projeto que começou durante a pandemia. Atendemos alguns escritórios. E aí, o que a gente faz a gente vai para esse escritório e trabalha com uma metodologia que a gente criou juntas, que faz com que as pessoas consigam escrever petições e outros documentos jurídicos, ativando um repertório que não é só do direito e usando uma linguagem menos encastelada. Então, esse é o contexto desse projeto, que começou recentemente, mas que começou como um braço da ESC, mas é bastante autônomo e independente, e tem como sócia uma advogada, né, que faz toda a parte jurídica, que também não é minha competência, né? Minha competência ali é trabalhar com o texto e com a linguagem como um todo, né? Porque eu fico imaginando que esses alunos, eles devem sentir uma pressão muito grande, sabe? Além de, claro, faltar a técnica, faltar a caixa de ferramenta, falta também esse poder experimentar, entende? Essa coisa do você pode fazer um pouquinho diferente, você não precisa ser exatamente igual, sei lá, um texto de um advogado mais renomado, sabe? Você pode mudar. Dá o seu tom, né? Você pode dar a sua assinatura. A autoria. A autoria. A marca autoral, né? A gente fala bastante sobre isso quando vai para os escritórios. A gente tem dado aula em escritórios que têm diferentes temáticas, assim, né? Desde um escritório que é mais da área do direito ambiental, até outro que é mais do direito administrativo, né? Então, posso estar falando alguma besteira aqui, quem é da área de direito ambiental, depois eu chamo a Marion para corrigir. Mas a gente fala muito sobre isso, assim, sobre as possibilidades que a gente tem de escrever de um jeito menos sisudo. E isso é geracional, como você falou, né? Não é porque um advogado renomado está lá há não sei quantos anos fazendo isso dessa maneira, isso precisa ser repetido ao longo de toda uma vida. E talvez ele fosse seu aluno, não seria dessa forma. Quem sabe? Mas aí a gente tem tempo ainda de Olha aí o publicitário em ação. Com certeza. Um novo público-alvo definido hoje. Mas dá pra, brincar bastante, mesmo sendo... Dá. Eu acho que brincar talvez não seja a palavra, Não, mas sim. dá pra simplificar. Aham. E essa simplificação, às vezes, é mais difícil do que a complexificação de alguma coisa, né? Esse é o pulo do gato ali, né? A gente conseguir... porque daí tem uma outra área que não é a nossa, mas que é a área de legal design, que trabalha justamente com a implantação gráfica de alguns elementos para facilitar a leitura de um processo que teria X páginas e que pode ter menos páginas. Nossa, que legal. A partir dessa visualização. Não é nossa área, mas é super legal. Tem uma professora que é a Ana Paula Holtz, que eu conheço, que é dessa área. E não é o nosso caso, a gente não trabalha com isso, porque a gente acha que o próprio texto pode dar conta disso. Então, isso já são tendências, né? Essas duas vertentes já são tendências na área do direito, né? E o fato de serem tendências na área do direito fazem com que a gente possa olhar para a escrita a partir de uma outra demanda, que é, vamos olhar para como é que ela pode ser encaixada aqui, né? Ela não precisa ser um processo de 380 páginas. Não precisa ter só latim. Não precisa ter só latim, não faz nem sentido ter latim ainda, né? E dá para a gente fazer com que esse texto ele seja mais acessível a quem realmente está interessado nisso. Porque quando eu falei da reserva de mercado do dom antes, é a mesma coisa dentro do direito. Esse encastelamento favorece quem já tem um nome, quem já tem uma trajetória, etc. Quem já tem um avô, pai, irmão. Uma família. Todas de Exatamente. advogados. E isso vale, a gente está dando o exemplo do direito, mas isso vale para muitas áreas, né? Claro, Eu claro. venho da filosofia e eu compactuo muito com isso, assim. Sim. Até uma questão, assim, que eu me coloco, assim, será que em algum momento a linguagem ela precisa complexificar para dar conta de falar? Ou será que a gente complexifica porque a gente não consegue falar? Porque como você dizia, assim, o ser mais simples é muito mais complexo, né? Exige da gente muito mais, né? Essa Então, pergunta também vale R$1 milhão. Também vamos levar Também vamos levar muito tempo para responder. Eu tinha um professor que dizia que se você me pedir um texto de 50 páginas, eu te entrego em 3 dias. Agora, se você me pedir um texto de 5, daí eu vou precisar de 1 mês. Porque é isso, né?
você deixar a tua mensagem, o teu Só o conteúdo essencial. mais assim, né? acessível, no essencial, né? E tem- acho que é um desafio e é um processo que eu vejo, assim, como sociedade fazendo, né? O design tem provocado muito para isso, né? Acho Sim. muito interessante. Não lembro qual escritor tem uma história, uma anedota, né, da área de literatura, que é um pouco isso. Ele entrega uma carta gigantesca para alguém e fala, não tive tempo de ser breve. Né? Que é maravilhoso, é isso, né? Você precisa, para você conseguir ser sucinto e certeiro, mais do que sucinto, Uhum. você precisa ser breve, você precisa de tempo, né? Então, a gente precisa de maturação daquele texto ali, né? A gente precisa reescrever muitas vezes para que ele consiga ser mais certeiro. E isso faz com que a gente não acredite mais nas primeiras versões de alguma coisa. Nossa, E aí, se a gente não acredita numa primeira versão, a gente não pode acreditar em dom. Não é compatível, né? É Não faz exercício, sentido. né? Porque Tudo é senão sairia exercício. pronto, né? Exatamente. Então, a escrita é um trabalho interminável. Interminável. Exatamente. Um looping infinito. E depende muito também, você falou muito sobre a questão da corporalidade, né? Acho que todos concordamos nisso, né? A pandemia nos obrigou a olhar para o nosso corpo, em todas as suas instâncias, né? Tanto para a saúde, que estava ali adormecida, né? A gente precisou cuidar dela. Eu tive vários problemas de articulação, porque fiquei muito tempo sentada, dando aula sentada. Eu dei aula esses dias em pé de novo, né? Fui para a sala de aula, voltei para a sala de aula recentemente só, presencialmente, e eu voltei a dar aula em pé, e isso fez tanta diferença na qualidade da aula, parece uma besteira, mas Olha assim, só. porque eu ando pela sala, porque eu gosto de passear por aquele espaço, Tem um né? movimento. Tem um movimento. A primeira vez que eu tive que dar aula sentada foi durante a pandemia. E eu fiquei em pânico. Eu sei que tem vários professores que gostam de dar aula sentados. Nada contra, acho vocês admiráveis. Porém, não dá certo pra mim. Eu entendi que eu só consigo dar aula em pé. E isso tem a ver com o corpo, né? A gente passar a olhar pro corpo, a gente passar a olhar para esse trabalho que não é incompatível. Porque se eu quero escrever, eu preciso estar preparada para ficar 12 a 15 horas sentada escrevendo. E isso exige que eu tenha um preparo físico. Não é o contrário. Não é, eu trabalho com intelectualidade, então eu não posso ter um preparo. Eu não posso priorizar a parte corporal. Eu vou priorizar o intelecto. Eu vou ficar aqui lendo. É melhor ler do que ir para a praia, ou é melhor ler do que ir para o parque passear, ou, né, fazer uma caminhada, pedalar e tal. Exercício. É o contrário. E eu só me dei Uhum. conta disso muito recentemente, infelizmente, com a pandemia. Eu também. É horrível isso, né? também. A gente tem que admitir isso, mas é isso. Então, assim, a corporalidade, ela tá ali. A escrita também é um trabalho braçal. E nesse caso é literalmente, porque você depende de todas as suas articulações superiores para você dar conta de escrever por horas. E se ficar sentado, tem gente que escreve em pé, enfim, aí fica aí a critério de quem consegue, né, ter uma mesa que levante e abaixe ali para você poder Aí vai dessa trabalhar com isso. criatividade. Eu achei Exatamente. muito legal você falar de escrever no parque, etc. Passear no parque, enfim, fazer exercício. Porque eu acho que isso cria repertório, sabe? Isso cria muito repertório. Inspirações, né? Inspirações. O cotidiano. Aham, eu Ser acho que, tocado assim, por esse cotidiano. Isso, igual a gente falou de Harry Potter e Game of Thrones, etc. É um universo lúdico, totalmente lúdico, mas ele tem uma base na realidade. E a nossa, a minha realidade é totalmente diferente da tua, totalmente diferente da tua, totalmente diferente. O caminho que a gente fez pra chegar aqui já é diferente. Então, assim, se a gente fizesse um texto aqui, cada um, o caminho que foi pra chegar aqui, já seria cada um diferente, 4 entende? textos diferentes. Exatamente, e totalmente diferente. Eu acho que nem o mesmo portão a gente veio pelo mesmo, entende? Então, eu prezo muito pela criação de repertório, assim, de Sim. vivência, sabe? Então, E conhecer gente. Conhecer gente é a coisa mais importante do talvez mundo. seja boa parte do nosso repertório, seja isso, Repertório. nas histórias, né? Pessoas. Né? E aí, Júlia, pra gente também, antes das nossas recomendações, como é que tá? Tô com uma vontade de começar a escrever, de fazer os meus ensaios, nem que seja, né, na calada da noite. A fórmula no mágica meu a gente quarto. quer. A fórmula Mas, mágica. assim, por onde que eu começo, assim, né? Quais exercícios ou, enfim, ferramentas aí que essas pessoas têm pra, né, essas pessoas, nós, pra começar, Ó, a Laura tá essa disfarçando. assim. essa escrita. Se matricular na escola dela. Também. Olha o Adoro. publicitário, trabalhando a seu favor. Adoro. 10% pra mim.
Mas assim, tem um primo que quer começar a escrever, né? Meu amigo de Meu amigo mandou meu. Tem uma perguntar. Ele tá perguntando, né? Então, mas assim, acho que aquela matriz que eu falei recentemente, né, ali sobre esse entendimento de quais são os calos e quais são as potências, eu acho que começa por aí. A gente entender muito bem quais são os pontos que a gente precisa trabalhar e quais são os pontos que já são habilidades e que a gente pode potencializar, faz com que a gente saiba não perder faz com que a gente não perca tanto tempo. Eu não gosto de falar da ideia de perda de tempo, porque nada é perda de tempo. Também tudo ajuda nesse processo de entendimento da nossa marca autoral, nosso processo criativo e tal. Eu brinco que a escola ela é um espaço de construção de inteligência e de investigação de processos criativos. E inteligência dá trabalho. É mais fácil não ser inteligente, né? É bem mais fácil. Então, para a gente conseguir fazer esse processo ao contrário, né, de trás para frente, a gente precisa conseguir olhar para essa matriz, e essa é só uma brincadeira ali com aquela matriz, é uma das possibilidades, mas entender qual que é o nosso repertório, qual que é a nossa técnica, ou quais são as habilidades que a gente já tem e o que a gente pode repetir de maneira proposital, o que a gente pode entender desse processo que é intuitivo e trazer à tona, né? Eu acho que é ir lá no fundo do que você acha que é intuição e tentar entender se isso não é uma memória lá da infância, se isso não é um vício de linguagem, porque nem tudo é intuição, né? A própria intuição, né? Somos compostos, somos um corpo humano composto, né? Por um cérebro, por 2 mãos, né? A gente está aqui fazendo essa ligação quando eu escrevo à mão ou no computador entre o meu cérebro e as minhas mãos, e eu preciso entender de onde veio isso. Né? Um insight veio do nada. Nada vem do nada, né, gente? Temos professores de biologia aqui também, né, no contexto do campus aqui. Então, assim, nada vem do nada. A gente sabe disso. E se não vem do nada, de onde vem? De onde vem? Fazer esse processo investigativo do próprio processo criativo, eu acho que é o primeiro passo, assim. E aí, a partir disso, tentar entender que história que eu quero contar. Aí vou voltar para a técnica narrativa rapidinho, porque ela é composta de 5 elementos, né? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Então, tem esses 5 elementos. Eles vão ser amarrados por uma coisa que é o discurso. E é esse discurso que eu vou escrever. É ali que vai estar a minha marca autoral. Ela está impressa nesse discurso. Então, quanto mais consciência eu tenho desse discurso, mais eu vou deixar de escorregar nas palavras, porque não é bom escorregar nas palavras. De onde a gente tirou que é ótimo, eu vou lá e falo qualquer coisa em público e tá tudo bem. De onde a gente tirou isso? Né? Que para conviver em sociedade a gente pode falar o que a gente pensa. Por aí, né? Não, e deu o nome disso de liberdade. Deu o nome disso, o contrário, né? A gente, eu gosto bastante de trabalhar, desculpa, talvez esteja me alongando um pouquinho aqui, mas eu gosto bastante de trabalhar dentro da escola com uma ideia de restrição de criatividade, porque isso potencializa o fato de... O Luiz falou de 4 textos possíveis, caso escrevêssemos sobre como chegamos aqui, é bem por aí, né? Mas tem um elemento que conduz tudo isso. Como chegamos aqui? A pergunta é a mesma. Os textos são diferentes? Por que a pergunta é a mesma? Porque se não tivesse pergunta, talvez os textos fossem iguais. E é mais ou menos por aí, porque se eu falo para vocês, escrevam como vocês escrevem normalmente, façam um texto livre aí. O que sairia disso? Possivelmente toda uma série de camadas que a gente carrega sem querer. O fato de estarmos numa sociedade capitalista faz com que a gente se comporte e se vista quase da mesma forma. O fato de estarmos numa sociedade cristã, o fato de termos estarmos no sul do país, o fato de estarmos numa sociedade conservadora, machista, e todos os seus adjetivos que vocês já sabem bem. Então, isso faz com que a gente se comporte de maneira muito parecida. E, às vezes, a restrição é que faz com que a gente consiga escapar para a borda. E a borda é bem mais legal. A borda é mais interessante do que o centro, sabe? Aquele lugar em que está todo mundo ali tentando ser igual e tentando se comportar e performar, né, um jeito de viver em sociedade que disseram pra gente que funciona. Não funciona, né? Mas a borda é mais legal e talvez a gente só seja empurrado pra borda se alguém colocar uma plaquinha e falar, aqui é proibido, tá? Vai por aqui. Aí vai por lá. Vai por aqui que o caminho é mais legal. Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
Ai, Acho muito né? legal essa reflexão, muito legal. Muito boa. Porque Obrigada. esses dias até estava refletindo sobre a internet, escutando os podcasts, e uma pessoa disse assim: eu gosto de escutar podcast porque eu vejo que eu não tô louco. Por causa dessa questão, assim, de que você escuta as narrativas do cotidiano e você vai se encontrando nela. Uhum. Então, de fato, assim, às vezes a gente acha que aquilo é muito nosso, mas a verdade tá todo mundo vivendo aquilo, Mesma né? coisa. Aham. Então, investigar isso mesmo e procurar esse outro lugar, né? Acho muito legal essa reflexão e acho que é aí uma boa deixa pra gente, hein? O papo foi bom, né, gente? Foi bom, eu Muito gostei. bom. A gente vai falando e vai construindo. Mas pra gente também ir se encaminhando pro fim da nossa conversa, eu queria pedir pra vocês uma recomendação, depois de tudo isso que a gente conversou e falou hoje. Para quem gostar mais, quiser saber mais sobre o tema, ou que, enfim, quiser começar os seus exercícios criativos, não precisa ser só envolvendo a escrita, pode ser também envolvendo outras formas de arte. Luiz, vamos começar por você. Bom, eu não consigo não pensar em algo que seja com áudio e visual, porque, não sei, eu sou muito inserido nesse meio e me pega demais, mas eu não podia, né, colocar algo que a história não seja extremamente incrível, extremamente cativante, que é um filme que foi lançado esse ano. A gente falou sobre deixar de sair do centro, né, e começar a ir para outros cantos. Ele é um filme, se eu não me engano, eu acho que é sul-coreano. Não tenho certeza. Talvez esteja falando errado, mas depois eu vou ver no vídeo e vou me corrigir. É o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ele foi lançado esse ano. E, assim, é incrível. Eu quero muito morar na mente de quem fez esse filme. Eu não consigo entender como é que os atores leram o roteiro e conseguiram enxergar o filme, porque, assim, é uma narrativa totalmente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Muita gente chama de filme que foi um marco, assim, na história. Diz que daqui pra frente vai ser diferente a forma que a gente vai esperar os outros filmes. E, assim, eu indico pra todo mundo. Eu acho que todo mundo vai se identificar com a história, pelo menos em algum ponto. E de música, que eu não poderia também deixar sem. Eu falei já que eu sou muito... Enfim, eu gosto muito de ouvir histórias. E tem uma cantora que ela consegue contar histórias cantando. E ela cativa muita gente também. Ela é pouco famosa. Uma tal de Taylor Swift, não sei se você conhece. Ela lançou, 2 anos atrás, o álbum Folklore. E ela conta lá, dentro do álbum, algumas histórias, assim, que não são necessariamente da vida dela. Mas ela conta uma narrativa tão interessante que você vai ficando você fica cativado a ouvir a próxima música pra ver mais um pedaço dessa história que não tá dada na cara, entende? Mas você vai encaixando com elementos da sua cabeça, da sua vivência. E é incrível. São essas minhas indicações de hoje. Eu indico todo mundo ver e ouvir, que eu acho que vale a pena. Ai, obrigada. E aí, Julie? Bem, eu vou fazer uma recomendação talvez um pouquinho menos pop, assim. Achei ótimas É que eu sou essas mainstream, dicas. gente. Eu sou Não, mainstream. achei essas dicas ótimas, mainstream. são excelentes. Mas eu vou fazer uma recomendação um pouco mais professora aqui, que é leiam dicionários. Parece uma coisa meio, né? Inusitado. Eu ia Inusitada, perguntar sobre assim. isso, sabia? Mas assim, dicionários, eu gosto muito de dicionários, e a gente tem uma série de dicionários possíveis. Tem dicionário etimológico, tem dicionário de antônimos, tem dicionário de sinônimos, tem dicionário de significado mesmo, que é aquele que a gente consulta em sala de aula, ou quando está aprendendo alguma língua. Tem dicionário fonético, tem dicionário, enfim. E tem um dicionário especificamente que se chama dicionário analógico, né? Talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, mas é um dicionário que trabalha com ideias afins. Então, todas as ideias aleatórias que fazem parte do universo daquela palavra ou daquele conceito. E isso abre tantas caixinhas, assim, quando a gente está escrevendo. Então, se a gente puder, se vocês puderem fazer isso sempre, né? Vão numa livraria ou vão a um sebo ou, né, algum lugar, uma biblioteca, procurem a seção de dicionários. A Biblioteca Pública do Paraná tem uma seção incrível, impecável de dicionários. E abram um dicionário aleatoriamente, leiam as palavras, vejam o que pode significar, procurem livros também sobre expressões, né, expressões do local, às vezes expressões gaúchas, expressões paranaenses, expressões... Eu fui para o Piauí dar aula há alguns anos e saí de lá com um dicionário de piauiense, né? De vez em quando eu abro ali para ver o que tem de diferente, o que tem de similar
né? Porque não é tudo diferente, né? Uhum. Porque é aquilo que a gente estava falando, nós somos mais parecidos do que a gente imagina, Exato. né? Então, tenham esse costume de ler dicionários, de ter dicionários, de colecionar dicionários e de não usar o dicionário só para consulta. Tem uma tirinha da Mafalda que eu acho maravilhosa, que é ela tá sentadinha no banco assim, e o pai dela vai até a estante, pega o dicionário, volta, vai até a estante, pega o dicionário, consulta, volta, e ela, você nunca vai terminar de ler o livro desse jeito. Demora muito. E é tão grande esse livro, né? Então é meio que isso. Tenha o costume de pegar o dicionário, ler o dicionário, assim, né? Não ler de maneira linear, mas abrir uma página, investigar algumas palavras e fazer um caderno dessas palavras. Uhum. E registrando essas palavras ao longo do tempo. Aí sim a gente vai construindo um repertório de uma maneira mais ativa, né? E consegue levar isso para nossa escrita. Porque afinal a nossa ferramenta, né, quando a gente está falando de escrita, é a palavra. Então, se eu não conhecer muito profundamente a palavra, é bem difícil que eu não escorregue nela, né? Uhum. Eu Então, amei muito essa indicação, porque ontem eu tava pesquisando. Enfim, eu adoro ficar pesquisando. E aproveitei que vim aqui. Eu vi uma imagem que era simplesmente o seguinte: 100 formas de falar, dizer. Não, 100 palavras pra trocar o dizer, sabe? Trocar a palavra dizer. Uhum. E daí eu comecei a ler assim, eu fiquei, gente do céu. Tem Olha muitas. Tem muita, 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 O muita. dicionário de sinônimos eu uso, Aham. tá até no meu favorito. Mas- Cada uma acessa a pessoa e o imaginário da pessoa em um lugar, né? Aham, E daí isso que é, Agora assim, essa do maravilhoso, analógico aí né? é novidade. E o dicionário de sinônimos, por que que eu sempre sugiro o analógico em vez do de sinônimos? Porque assim como você consulta sempre o de sinônimos, todo mundo consulta. E os sinônimos que a gente usa são os mesmos, Os mesmos sempre. Ah. né? E volta pro meio e sai Então, da borda. Volta, exatamente. Então o dicionário analógico, ele é um jeitinho também da gente ir pra borda. Adri. Nossa, depois Nossa, não dessas sei nem mais. referências, Não sei estou mais nem o que eu vou tímida. colocar pra poder fazer essas referências. A minha referência, a minha indicação, né, é de um livro de uma coleção que marcou um momento da minha vida e que me provoca muito pensar repertório, assim, que é a coleção O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. O que mais me fascina naquela narrativa, assim, é o marco temporal, porque é uma história que corre em 100 anos, e você percebe como uma pessoa influencia a outra. Então, esse nosso repertório, que ele vem de lugares que a gente não acessa com objetividade, assim, a gente não tem clareza, né? Então, em alguns momentos assim da história, um personagem evoca algo de outro personagem de muito tempo atrás que eles nem conviveram. Uhum. E eu acho que isso fala um pouco da nossa construção familiar, da nossa construção enquanto povo, né? E como a gente vai bebendo de fontes que a gente não percebe, né? Então, é uma coleção assim que tem um carinho muito grande pelo momento em que eu li, mas também por esse arco temporal que eu acho que fala muito de como a gente se constrói como pessoa, assim. E me fascina muito a construção dos personagens, a dimensão histórica da narração, né? Então, é essa referência que eu trago aqui hoje, nesse assunto. Bom, e a minha indicação vai ser extremamente simplista, assim, que é botar uma caneta na mão e começar a escrever, assim. Eu acho que, particularmente, o primeiro acesso que eu tive, assim, à escrita fora da escola foram os diários, assim, então, inclusive, até comentava esses dias, né, que a minha mãe guardou esses diários e aí olhasse uma escrita tão ingênua, assim, e boba, assim, né, da infância, mas isso me fez criar realmente essa ligação com a escrita, assim. Então, e eu acho que isso me ajuda a perceber como eu estou, né? O que me marcou, por exemplo, durante o dia. Não precisa ser diário, assim, né? Porque a gente sabe que a nossa vida é enlouquecida. Mas quem sabe, às vezes que a gente puder, eu tenho um costume muito inusitado de escrever cartas para o futuro, assim. Então, eu escrevo cartas para mim ou para os outros, assim. E aí guardo, Que lindo. sem nenhum peso na consciência, e às vezes 1 ano, 2, 3, até 10 anos eu abro essas cartas ou entrego para as pessoas e as pessoas ficam extremamente emocionadas, assim, de lembrar daquele momento, daquele recorte. Então, meu desafio aí vai ser de colocar
a caneta no papel e Você sabe exercitar. que esse exercício foi atualizado. Eu já vi várias pessoas que têm um grupo no WhatsApp consigo mesmo. E que devem fazer o exercício da escrita do diário no grupo do WhatsApp. Eu sou também uma dessas pessoas. Bom, gente, muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Julie obrigado. Adri, minha parceira aqui. Obrigada. Obrigada por terem conduzido aqui uma conversa muito gostosa hoje. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores, a FTD, a Chamex, a toda a equipe que esteve aqui com a gente, do Farol 1817, o João que está ali, o mestre das lentes. Mais uma vez, muito obrigada e eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio e até o próximo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.